Olá, bem-vindo ao treinamento da Brigada de Emergência Leroy Merlin, em parceria com a Cafeci Treinamentos. Meu nome é Claudinei. Em comunicação, nós podemos ter um problema regional ou generalizado. Muitas vezes observamos isso naqueles pacientes que teve crise epilética, falaremos daqui a pouco. São várias causas de convulsões. Convulsão é aquele quadro em que a pessoa está consciente ou não, em geral inconsciente, contração e relaxamento muscular, salivação excessiva, perda de controle urinário e intestinal, dura um certo período ou pode durar até que seja feita uma intervenção medicamentosa, porque pode ser decorrente de processos variados. Por exemplo, trauma de crânio pode gerar convulsão, uma infecção cerebral, tumor, derrame. A vítima pode estar convulsionando depois de um derrame cerebral ou durante o processo de um derrame cerebral. Ela não é um epilético. Epilepsia tem começo, meio e fim, em geral. Esse paciente pode permanecer convulsionando por um longo período, até chegar no hospital, quando receberá o tratamento anticonvulsivante. Também pode ser efeitos colaterais de drogas usadas como medicamentos. Se você ler a bula de determinados medicamentos, terá lá efeitos raros ou comuns, convulsões. O que significa quando eu leio uma bula? Que eu devo prever todos aqueles efeitos colaterais logo depois que tomar aquele medicamento ou administrá-lo para o meu filho. Então é preciso uma observação do paciente. Ele não pode tomar e sair de casa. Tem que tomar, permanecer um certo período em casa, especialmente quando isso é feito pela primeira vez, em especial com relação aos processos alérgicos ao medicamento, ao princípio ativo daquele medicamento. Convulsão é muito comum, então, porque existem variadas causas. Uma delas é epilepsia, é uma doença convulsiva crônica. 2% da população apresenta convulsão por epilepsia. Ela pode se apresentar em 3 fases. Fase áurea é comum naqueles pacientes que a desenvolvem. Alguns têm sensações premonitórias, alucinações, por exemplo, visuais. Veem coisas brilhantes na frente. Outros referem um gosto estranho antes da crise, um gosto que só ele sabe identificar. Muitos observam movimentos corporais, parece que o corpo dele está se mexendo. Já ouvi relatos variados sobre essas alucinações na fase da chamada áurea da epilepsia. Uma fase chamada tônico-clônica, que é aquela que a gente observa contração, relaxamento muscular. Tem um período chamado de estupor, que é a fase pós-convulsiva, sonolência, confusão mental e muitas vezes agressividade, porque o processo convulsivo leva à falta de oxigenação corporal, especialmente cerebral, porque a contração da musculatura do tórax, do abdômen, comprometendo em muito a parte de ventilação, além da eliminação de secreções, obstruindo às vezes parcialmente as vias aéreas. É muito comum pacientes cianóticos, ou seja, roxo durante a crise convulsiva, o que leva aos estigmas de engoliu a língua, vamos puxar a língua dele, procedimentos totalmente inadequados. Crise convulsiva epilética dura em média 2-3 minutos. Quando a crise convulsiva dura mais que 5 minutos, nós podemos pensar no estado epilético, que é emendar uma crise na outra. Muitas vezes a solução será através de medicação. Nossa função, adotar medidas de primeiros socorros até que seja entregue ao serviço de emergência médica local. Veremos aqui uma criança com epilepsia. Então ela já está sendo tratada em casa, foi colocada em decúbito lateral,
ela tem crises frequentes, diárias. Se ela estivesse no chão, deveria estar protegida, especialmente a cabeça, para não ficar chocando-se contra o piso, tudo que está ao redor dela afastada. Mas aqui ela está confortável, em cima de um sofá. O que resta à mãe ou à pessoa que cuida dela? Nada além de protegê-la, ou seja, evitar ferimentos, especialmente aspiração de secreções. O fato de lateralizar a vítima evita que haja aspiração de vômito, saliva em excesso. E só resta esperar a crise cessar, quando então poderá encaminhá-la ou não para um atendimento médico. Por quê? Essas crises serão frequentes, com menos frequência se o tratamento for adequado. Então, em geral, quando um filho recebe o diagnóstico de epilepsia, os pais são orientados. Essa criança vai receber este medicamento, vamos observar a ação desse medicamento. Então ele tinha crises frequentes, haverá uma redução das crises com o uso da medicação. Quando que a senhora vai trazê-lo de volta para o hospital? Nas consultas de rotina, ou se percebermos que o medicamento não está fazendo o efeito desejado. Ele continua tendo a mesma quantidade, mesma frequência de crises. Poderemos ajustar ou mudar essa medicação. Ou ainda quando alguma complicação ocorrer durante a convulsão. Aspirou vômito, se machucou, bateu a cabeça. Caso contrário, será um tratamento constante, contínuo, com essas observações. Começou a convulsionar, coloque em decúbito lateral, proteja a criança ou o adulto, aguarde a crise cessar. No período pós-convulsivo, poderá haver um período de sonolência, confusão mental. A crise, em geral, ela é curta. O período pós-convulsivo poderá ser mais prolongado, dependendo de paciente para paciente. Procedimentos generalizados para qualquer crise convulsiva, não importa que seja epilética ou de outra natureza. Acionar o serviço de emergência médica. Trata-se de uma emergência neurológica, exceto para os pacientes crônicos que faz tratamento domiciliar, cujos pais ou responsáveis já têm orientação. Se acontece dentro da loja ou de um edifício comercial, minha função como brigadista é que ele chegue no hospital e receba assistência médica. Lateralizar o paciente durante a crise e mantê-lo de lado depois da crise, para evitar aspiração de secreção, de vômito. Não puxar a vítima pelos braços ou pernas. Nós veremos isso durante o treinamento prático. Existe uma rigidez natural de braços e pernas. Ao puxar o corpo, poderei produzir lesões musculares decorrente de uma ação contrária à ação muscular. O braço está contraindo, estou fazendo um movimento inverso, provocando força sobre a musculatura. Proteger a cabeça, especialmente contra impactos, mas também o resto do corpo, afastando objetos que possam causar ferimentos. Importante que depois dessa fase convulsiva se faça uma análise em busca de ferimentos, ou percebo durante a crise um corte no braço porque ele se chocou contra um objeto. Imediatamente providencie o curativo adequado para conter a hemorragia. Essa minha análise de ferimentos depois da crise convulsiva é para que eu informe a equipe de resgate que vier atender. Olha, ele estava de pé quando caiu, bateu a cabeça. Durante a crise, esses ferimentos pouco importam para mim, porque ele estará rígido. Muitas vezes fica até difícil de observar fraturas pela rigidez muscular. Mas a minha prioridade é evitar aspiração de vômito, manter a via aérea pérvia, para depois se preocupar com outros problemas relativos ao trauma. O fato de eu mantê-lo em decúbito lateral depois da convulsão vai garantir que os seus ferimentos permaneçam estabilizados. Cubra as vítimas para manter temperatura corporal, mas também muitos defecam, urinam durante a crise convulsiva
estarão certamente num momento de constrangimento quando retornarem à consciência. Então, aquelas pessoas que não possam colaborar diretamente no atendimento, com cuidado, o modo de falar com essas pessoas, devem ser mantidas afastadas. Importante, não tente abrir a boca de um paciente convulsivo. Você irá fazer uma força muscular enorme que poderá provocar inclusive lesões na mandíbula, na articulação temporomandibular, fazendo com que ele fique um tempo sem fechar a boca, até fraturas nessa área, fraturas de dentes. O hábito de colocar objetos entre os dentes poderá quebrá-los. Se o objeto for forte, quebrará os dentes. Se o objeto for fraco, será quebrado pelos dentes e nós teremos fragmentos dentro da boca, inclusive nas vias aéreas. Substâncias como álcool são estimulantes e especialmente o epilético, ele tem gatilhos, que são estímulos que podem desencadear a crise. Muitos não podem assistir filmes 3D com movimentos, muita ação, porque pode estimular a atividade elétrica cerebral. Assim como luzes estroboscópicas de salão de baile, de festas. Alguns têm estímulos como cheiro, risadas. São variados estímulos que podem desencadear crise convulsiva. E o álcool não tem nenhum efeito algum sobre qualquer tipo de emergência. É só um hábito que deve ser excluído da vida do atendimento das pessoas. Não forçar a vítima a beber água em hipótese nenhuma. A regra geral sempre é a seguinte: nunca se dá nada pela boca para ninguém em situação alguma, porque poderá produzir vômito. Espero que essas informações tenham sido úteis no atendimento a um paciente com crise convulsiva. Não nos é exigido estabelecer um diagnóstico do paciente, não importa o tipo de crise, mesmo porque é a primeira vez que pode estar ocorrendo na nossa presença. Nós não sabemos o histórico de saúde do paciente, então não dá para afirmar que é uma crise epilética. Pode ser uma crise por outro problema, daqueles que nós relatamos, tanto emergências clínicas como traumáticas, quanto ingestão de drogas ou medicamentos lícitos. O que compete é evitar o agravamento do problema, dar conforto ao acidentado e obter a assistência médica hospitalar. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.